Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver então uma partida que é um clássico dos clássicos no xadrez. Vem aí uma Ruy Lopes no tabuleiro. Essa partida foi jogada em 1914 por brancas Emanuel Lasker, o campeão mundial mais longevo, e de negras Capablanca, a máquina do xadrez nos anos 20. Esse torneio em São Petersburgo, 1914, o Lasker joga a sua preferida variante das trocas com a linha vigente na época, pessoal, D4. Nós temos vídeo no canal a respeito sobre as noções estratégicas dessa abertura. E por D4, dama D4, dama D4, cavalo D4, em que a ideia das brancas é ganhar com essa maioria de 4 contra 3 no flanco rei, certo? Já que esses 4 peões aqui não criam peão passado na ala flanco dama. Então, pessoal, Capablanca continuou com bispo D6, cavalo C3, cavalo E7 e Lasker rocou na ala do rei, roque pequeno. Só para efeito ilustrativo, nós temos a partida jogada 4 anos antes entre Spiger e Teichmann, que acabou empatando. Nessa partida, as brancas jogaram bispo E3, veio F5, F3, roque, grande roque, C5, cavalo de D, E2, B6, bispo G5, cavalo G6, E por F5, torre por F5, a maioria continua, maioria de peões, né, 3 contra 2, só para ilustrar aqui para vocês. Cavalo E4, bispo B7, cavalo por D6, então em troca do par de bispos, desmontou o problema estrutural dos peões na ala da dama, e aqui a posição está absolutamente equilibrada, porque nós temos 4 contra 3 na ala da dama, 3 contra 2 na ala do rei, não tem mais par de bispos, e agora as brancas têm que tirar esse bispo aqui do ataque, e a partida terminou empatada, jogada em Hamburgo. Muito bem, mas o Lasker rocou na posição, Capablanca rocou, Lasker jogou F4, e esse lance nas partidas modernas está quase que esquecido. O pessoal não joga muito esse lance que tem um poder bastante restritivo ao desenvolvimento das peças negras. Torre E8, cavalo B3, aqui já começou o jogo posicional e de manobras. E um lance que o Capablanca fez aqui foi F6, para tentar começar a impedir o avanço das brancas. E agora, pessoal, se você quiser dar uma pausa no vídeo, tem um lance estratégico muito forte das brancas que ele é comentado em 9 de cada 10 manuais de xadrez, certo? Então, pode dar uma pausa no vídeo. As brancas jogam aqui um lance bem contraintuitivo para as ideias que a gente já apresentou sobre essa abertura, mas nessa posição em particular, F5 é o lance, certo? É o lance. Por quê? Porque restringe totalmente a ação das peças pretas. O bispo já fica difícil de sair, o cavalo fica com dificuldades de sair. Esse peão aqui segura a maior parte dos peões da ala do rei das pretas. E a gente está vendo aqui um Lasker, que era um grande jogador tático e psicológico. Quem gosta de história de xadrez, da história do jogo de xadrez, sabe disso. Aqui ele está jogando muito como o Karpov joga, ou seja, restringindo, impedindo o adversário, cada vez mais tirando espaço do adversário. E o F5 foi um lance que claramente correspondeu a esse objetivo. Capablanca continuou com B6, veio bispo F4, e essa ideia é muito boa, trocar um dos bispos do par de bispo das negras, que são uma das vantagens que eles têm nessa linha, né? Porque ficam com o par de bispo em troca do dano estrutural aqui. Veio o bispo B7. O Lasker, agora como a questão estratégica da partida mudou, ele não vai mais jogar pela maioria na ala do rei, mas sim pela restrição de espaço, ele trocou os bispos e devolveu
a estrutura normal para o adversário. Mas vejam que as negras têm problemas e as peças não estão bem coordenadas. E aí, brancas jogam com cavalo no centro. E olha aqui, já tem uma casa sensacional ali para avançar futuramente. E nesse ponto, gente, com essa casa E6 suculenta na posição do Capablanca, os computadores modernos sugerem bispo C8 para impedir o lance cavalo E6 ou a ameaça cavalo E6. Ao invés disso, o Capa jogou torre de A D8 e veio cavalo E6 ameaçando a torre. Vou fazer aqui a setinha para vocês. Vejam só, pessoal, que posição, hein? As pretas estão quase completamente atadas. Torre D7, torre de AD1, centralizando. Cavalo C8. Mais uma peça aí segurando o peão de D6. Torre F2, podendo dobrar em qualquer uma das duas colunas, D ou F. B5. Torre de FD2. Já dobrou aqui duas ameaças no ponto D6. Torre de D para E7. Porque o cavalo está segurando, né? O cavalo está segurando bem ali o ponto. Não tem problema. B4. Mais um lance que segura dois peões adversários. Olha aí que bacana. E tem um tempo aqui, né? Se trocasse todas as peças do tabuleiro, precisasse gastar um tempo, tem um tempo de reserva aqui. Veio rei F7. Quando a gente vê esse tipo de lance, já começa a pensar que a situação não está boa, né? Já precisou avançar o rei. Esse cavalo não se mexe porque o peão cai. O bispo não está fazendo nada, é um peão grande. Vejam só a que posição chegou o grande Capablanca, né? A3 pelo Lasker. Então, segurando aí o peão de B4. Veio o bispo A8. Realmente um lance triste na posição, para dizer o mínimo. Esse bispo tinha que estar em C8 para impedir esse cavalo aqui. E aqui vem muito a calhar a frase de William Steinitz, o primeiro campeão mundial antecessor de Emanuel Lasker, que disse o seguinte: se você colocar um cavalo na cesta, você pode largar a partida que esse cavalo ganha sozinho a partida para você. Essa partida que nós estamos vendo é um exemplo disso, certo? E aqui, gente, que opção teria ao invés desse bispo A8, hein? Vamos ver, talvez H5, torre D3 e rei G8, mas vejam que a posição do Capablanca é triste ainda, né? Bom, depois de bispo A8 veio o rei F2, torre A7, talvez tentar abrir na ala da dama. E agora o Emanuel Lasker começa a avançar na ala do rei com G4. Veio H6, torre D3, A5, tentando abrir alguma coisa no flanco dama. O Lasker continua com a expansão no flanco rei, H4, A por B4, A por B4, e a coluna A que o Capablanca conquistou não faz nada na posição das brancas, né? Não tem nenhum ataque efetivo por aqui. Até porque essas peças que estão na última fileira eram para estar fora daqui para outra torre vir junto, entrar na posição branca pela coluna A, mas tá tudo muito ruim aqui. Tanto que após a B4, o que o Capablanca jogou? Jogou algum lance de ataque aqui? Não, gente. Ele jogou torre de A para E7. Rei F3. Então avançando, o rei dando suporte aos peões, porque não tem contra-ataque do Capablanca aqui na posição. Torre G8. Mais um lance triste atrás de lance triste. Rei para F4. G6. Tentando abrir na ala do rei. Torre G3. G5 cheque. E agora, pessoal, como é que o Lasker deve responder de forma mais efetiva aqui? Recuando o rei, gente.
rei F3, certo? Permitir a abertura aqui da coluna H, com esses lances, por exemplo, é chance para contra-jogo do adversário. Então, rei F3, certo? Vamos voltar aqui à posição. Capablanca joga cavalo B6. E agora, com o rei fora dessa casa de mais vulnerável, em que o tempo, porque veja bem, vamos voltar aqui, ó. Rei, quando joga rei F3, se não jogasse rei F3, deixasse assim, o tempo, aí agora tem que recuar o rei, e o tempo tá com o Capablanca. Ele ganha a coluna, certo? Por isso que tinha que recuar o rei. Mas na ordem que aconteceu a partida, em que o Lasker primeiro tirou o rei, e o Capablanca joga cavalo B6, agora sim ele toma os peões, faz a troca, e agora ele ganha a coluna. Tá vendo, pessoal? A questão de um tempo só do rei, invertendo quem ocupa a coluna primeiro, é completamente diferente a avaliação da posição. Então esse lance de rei F3 após o cheque aqui ameaçando abrir a coluna H foi vital para garantir a vitória para as brancas. E se o Capablanca, ao invés de jogar cavalo B6, tomasse aqui, não ia ter grandes problemas. Joga a torre H3 e tá tudo tranquilo. Olha aqui, ó, ele não tem como dobrar, por exemplo, na coluna G para atacar o peão G4 das brancas, porque o cavalo é um monstro ali, certo? Então agora voltando para a partida, torre H3, Emanuel Lasker conquistou a coluna H, veio torre D7, e até a gente nem considerou aqui que esse peão estava caindo, né? Estava caindo, mas a questão do estratégica é tão mais importante e ocupar a coluna aberta é tão mais importante que esse peão ficou. E agora o Capablanca defendeu. Veio o rei G3, não precisa de pressa nesse tipo de posição em que o adversário está completamente quase entrando em zugzwang, quase atado, sem movimentos. Rei E8, mais um lance triste. Torre de DH1, bispo B7, e as negras não tem muito o que fazer, fica andando para lá e para cá mesmo. E agora vem um lance forte, mais um lance forte na posição, sob o ponto de vista estratégico. O que nós temos a considerar, gente? As negras completamente atadas, fazendo lances com o rei, esse bispo sem casa para andar, realmente só para fazer tempo. Estrategicamente, abrir o centro, abrir para atacar o rei. E5. Veio D por E5. Vem o outro cavalo por E4, e aí já tem pelo menos uma casa suculenta aqui. Cavalo D5 pelo Capablanca. Agora o Lasker recua esse cavalo, e o cavalo que está em E4 ainda tem opções. Veio bispo C8, e o cavalo ameaçou a torre, né? E aqui o Capablanca está tão sem lance, gente, está tão amarrado na posição que ele resolveu sacrificar a qualidade, sacrificar a torre e não sacrificar a troca. Tem gente que fala sacrificar a troca, ganho da troca. Não, isso aí é tradução ruim do inglês, gente. No inglês eles falam exchange. Mas em português, para quem sabe jogar xadrez e sabe as palavras corretas no idioma, é qualidade. Aqui, Capablanca sacrificou a qualidade para tentar sair do sufoco, sair dessa camisa de força, que é essa posição que o Lasker está impondo. Então, cavalo por D7, bispo por D7, e agora a hora da invasão. Torre H7. Veio torre F8, e agora invade pelo outro lado, com uma ideia muito simples. Vamos fazer as setas aqui para vocês entenderem. Ideia de checkmate, gente. Olha aí, ó. Olha aí o desenho das torres. Veio rei D8,
porque pelo menos agora o bispo defende a casa. Torre A8, bispo C8 e cavalo C5 com ameaça devastadora voltando para E6, já que agora o bispo está cravado e o Capablanca disse por hoje chega e abandonou a partida. Realmente uma das piores derrotas do grande campeão cubano e uma vitória do Emanuel Lasker à la Karpov na abertura espanhola, que o Karpov também ganhou de muitos adversários assim, restringindo a posição, impedindo os movimentos, obrigando o adversário a fazer movimentos tristes até o arremate final. E o começo de tudo isso, gente, foi nessa singela posição aqui, em que o Emanuel Lasker rompe com a questão estratégica tradicional dessa Ruy Lopes, que é ganhar com a maioria na ala do rei. Ele rompe com esse conceito, fazendo o F5 e indo para um jogo de restrição, certo? Então assim, partida memorável, um exemplo tão maravilhoso como o do Paul Murphy, como as partidas do Robert Fischer e tantas outras que nós vamos continuar mostrando para vocês aqui no canal. Tá certo, gente? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.